Aí, amigos do Portal Sul, tudo bem com vocês? Por aqui, professor Walter, podcast Fala Professor, toda quinta-feira, 18 horas, e hoje estamos aqui novamente, dia bonito. Dá até para estar usando uma camiseta hoje, né? Sol aí, dia todo aí. Previsão amanhã boa também, mas sábado parece que já vem uma chuvinha aí. Galera, antes de nós começar aqui o nosso bate-papo aqui, já queria aproveitar aqui para fazer um agradecimento especial aqui a todos os internautas aí que estão nos acompanhando no dia de hoje, né? Já pedi para vocês para que vocês curtam aí, façam o seu comentário, né? Enfim, estejam conosco aí participando, né, para que o nosso podcast também seja assistido por mais pessoas aí. E hoje, gente, eu tenho a participação aqui de uma pessoa aqui, um grande batalhador aí pela nossa sociedade, pelo nosso município de Xanxerê, um cara aí que veio lá de baixo, já fez de tudo também, mas foi um grande vereador e inclusive tá na ativa hoje também, né? Eu tenho o prazer aqui de apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, né? Pelo sobrenome aí, pouca gente vai conhecer, né? Zarembski, né? Vilmar Zarembski, mas quando nós falar em Vilmar do Som, aí todo mundo vai saber quem é. Bem-vindo, Vilmar, ao Portal Sul e ao podcast Fala Professor. Boa tarde, Walter, todos que nos acompanham aí, boa tarde a família aí do Portal Sul, Valmor, toda a sua família aí. E desde já, Walter, gratidão aí, obrigado por ter nos convidado aí para fazer essa conversa aí, ter lembrado de nós aí, Walter. Show de bola, beleza. Com certeza aí vamos ter muita história para contar aqui, né? Muita coisa para contar, até porque o Vilmar aí foi digamos, como um dos vereadores mais atuantes aí na gestão aí que ele participou efetivamente como vereador. Mas antes de nós começar o nosso bate-papo aqui, gente, eu queria fazer um agradecimento especial aqui a todos os nossos colaboradores. Graças a eles é que nós estamos aqui, né, toda quinta-feira às 18 horas. A RG Negócios Imobiliários, Bebidas Oeste, VS Investimentos, corretora autorizada da HS Consórcios, Prime Negócios Imobiliários, Posto AE Aurimar, Nery Calçados, MC Peças, Casa da Solda, Parque das Torres 2, Wilson Auto Center, Castanha Muc, Silmed Farmácias, lá no bairro João Vinck, TC Veículos, Freios Laranjeiras e a Santa Fé Táxi Aéreo, que esse ano está completando e comemorando seus 30 anos de atuação. Começou aqui na nossa região, mas hoje é estadual, é nacional, enfim. Aí um grande abraço para o Ivor aí. Mas, Vilmar, primeiramente eu quero saber, logicamente você lá atrás, Vilmar, eu sei que tu fez muita coisa, inclusive armou palito, né? Enfim, começou desde cedo a trabalhar, mas você, antes de você se envolver com política, você tinha uma eletrônica, né? E por isso que veio o Vilmar do Som, é isso? Isso, Walter. Então, já que nem você falou, a gente começou novo, né? Uhum. Hoje nem pode mais por causa da lei, né? Conselho tutelar, a gente não pode, não é permitido, né? Mas nós desde os 7, 8 anos vendendo picolé, pastel, armei palito, inclusive o teu pai, né? Você me falou. Teu pai, no Clube 7, aí a gente armou palito, né? Sim. 12 anos de idade, eu com 12 anos de idade, eu fiz a minha carteira de trabalho. Fiz a carteira com 12, só ela não foi assinada com 12 porque naquela época a empresa geralmente ela demorava um pouquinho mais para não pagar imposto e tudo mais. E daí bateu a fiscalização, eles assinaram com 13. Minha carteira de trabalho foi assinada com 13 anos. 13 anos. E ali com 15 anos, eu comecei na eletrônica, na época Darcy Gellen, eletrônica Sulcar. Sulcar, aqui no lado do Poço Ipiranga, né? Isso, ali na Passos Maia. Tinha, ao lado do posto tinha a loja eletrônica, e daí na frente, no shopping do Twigo ali, tinha o Bar Grenal. Sim, famoso Bar Grenal. 2 mesinhas de sinuca, né? Isso, o seu Hilário, o zagueiro, era né? Isso, né? Em memória, né? Ele faleceu recentemente, né? E atrás ali do Bar Grenal, nós tínhamos ali a instalação de som e acessórios da Sulcar.
O Turella não trabalhou contigo nessa época? O Turelinha trabalhou, que hoje tem joga eletrônica, bolão, né? também joga bolão. Ele trabalhou, ele veio, Foi se não da me engano, tua ele veio de Chavantina, né? Aham. Ele não entendia nada, aprendeu ali, fez curso, é um baita de um profissional. E hoje é um baita profissional. Ele o sócio dele também, o Peronde, né? O Bump da estofaria trabalhou com nós. Muita gente passou por ali, né? Muita gente. Na época era o referencial, falou em som, acessórios, era Electronic Sulcar, Darcy Guellen ali. Nós fazia a parte de instalação ali, mas fazia de tudo ali, instalava som, acessórios, bastante acessórios em caminhão, era instalado naquela época. Né? Tá a gente começou, com 15 anos, comecei na Electronic Sulcar. Depois para frente, juntamente com o meu irmão, a gente abriu a nossa própria loja, né? E trabalhei cerca de quase 30 anos. E daí que eu, primeira vez que fui ser candidato, Vilmar Zaremski, e conversa vai e veio, a gente decidiu por colocar Vilmar do Som, né? E ficou, né? Até hoje quem tu vê falar é Vilmar do Som, né? Vilmar do Som. O pessoal me conhece geralmente por Vilmar do Som, né? Inclusive, né, Vilmar, você nasceu em São Domingos, né? Tu veio para Xanxerê pequeno, no caso. Isso, sou natural de São Domingos, cidade aqui que dá 45 quilômetros, na cidade vizinha. Mas me considero xanxerense, porque eu vim de lá em 70, eu nasci em 70, 75, 76. 5 para 6 anos, eu vim para Xanxerê. Casado com uma xanxerense, meu filho xanxerense, meus irmãos, a maioria também nasceram em Xanxerê, né? Então a nossa vida, dá para se dizer que foi Xanxerê, né? Inclusive, aproveitar aqui, se tu me der licença, viu, Marco, quero mandar um abraço para tua esposa, para a Neiva, né? A Neiva que, inclusive, a Neiva é minha prima e irmã, né, cara? O pai da Neiva, o falecido, né? O Delfino, né? Delfino e a dona Serma. Serma hoje, inclusive, mora contigo, né? Que é minha tia. O Delfino era irmão da minha mãe. Então, eu sou primo e irmão da tua esposa, da Neiva. Aproveitar aqui e mandar um abraço para a Neiva e para a dona Serma também, né? Para a família toda aí. Temos esse grau também, meio de longe, mas somos, né, ligados aí familiarmente, inclusive, né? Verdade, Vilmar. E esse teu gosto pela política, Vilmar, tu já tinha desde essa época, quando tu trabalhava com eletrônica e tal? Porque eu lembro que, inclusive, a tua primeira eleição foi em 2008, né, como vereador. E eu até confesso que na época a gente estava envolvido já, eu trabalhava na Secretaria Regional, essa época eu era gerente regional de educação, até para mim foi um pouco de surpresa. Pô, Vilmar, tipo, e tu tinha essa coisa na veia, digamos, dessa questão política, cara? Eu sempre gostou? Na verdade, sim, parentesco, até, inclusive tio, primos políticos, sempre tive esse vínculo, né? Mas nunca sonhei, nunca quis, até por a questão eu sempre fui uma pessoa muito tímida, de falar pouco, né? Eu nunca quis, nunca me imaginei na política. Mas daí, devido ao trabalho social, que a gente fez bastante trabalho social através da igreja, com os grupos, muito trabalho social. Qual é que é a igreja? A Igreja Universal. Igreja Universal. Hoje, por causa tu faz parte já há quanto tempo da igreja? Agora, dia 15 de novembro, eu vou estar completando 30 anos, Walter. 30 anos, história, né? um trabalho toda, voluntário, né? E devido à política, né, por ser uma pessoa pública, eu visito as igrejas, me convido, tem reuniões especiais, eu visito várias igrejas, né? Mas a minha igreja, no qual eu congrego, né, com a minha esposa, meu filho, é a Universal. E devido a esse trabalho, né, o pessoal, digamos assim, me escolheu. Diz: não, Vilmar, você é bem conhecido, você é uma pessoa querida, pessoa bem vista, você vai ser candidato. Tu saiu já com o apoio da igreja, no caso? No caso, 2008, as pessoas que a lá. gente convive, Sim. né? As pessoas que a gente convive no dia a dia, né? Que efetuavam o trabalho social junto com nós, né? Então, houve esse apelo, esse pedido dessas pessoas, né? Diz: não, Vilmar, tem que ser você, vai você. E já saímos, digamos assim, na primeira eleição já saímos bem, fizemos aí 400 e poucos votos, né? 408 votos na época. Primeira. O pastor Ivo se elegeu com 520, né? 100 votos, praticamente 100 votos a mais, né?
Ele era da Universal também, né? Não, o Pastor Ivo era na mesma chapa que eu estava disputando a eleição. Eu, Tatu, Secato, sim. Pastor Ivo, né? Eu lembro, Pastor Ivo. Ele ganhou por um voto, acho que de diferença do Tatu, por 2, 3, 4, 5 votos do Secato. E eu vim atrás dele. Mas foi um bom começo. Isso em 2008. Primeira eleição, né? Segunda eleição tua, viu, Marco? Tu sai de 408 votos em 2008. 2012 tu faz 645 votos, né? Tu fica terceiro suplente. Isso, daí 2012. 2012 aí a gente já fez uma votação aí já expressiva, né? Uma boa votação. E inclusive, né, nesse período aí eu fui chamado pelo prefeito. E a partir de 2013 nós assumimos aí uma importante pasta. Na época foi feito um excelente trabalho aí. Diretor da habitação, fiquei... Por quanto tempo? De 2013 até 2015. E daí, inclusive o prefeito não queria me exonerar na época, mas eu tive o problema deu problema para mim no coração, né? O prefeito na época era o Bruno? Era o Miri. O Miri. Isso foi tá certo, foi 2000, né? Nessa de 2012, né? Na época aí a gente entregou aí, a gente pegou em andamento, né? Inclusive não conseguimos fazer naquela época novos residenciais, habitação, porque a Caixa exigia que tivesse um percentual já executado. E nós estávamos com muitos residenciais, aí, muitas habitação atrasada no início. E na época a gente fez aí, entregou Andorinhas, Albatroz, Fênix, ali no bairro São Jorge, os 3 residenciais. O João de Baro, no Vila Sésamo, com 52, se não me engano, 52 casas. O Chácara 242, no São Romero também foi feito moradia rural, nós fizemos habitação rural na época. Ficou uma área de terra comprada também na época. Só não deu para iniciar novas habitação na época por causa do volume que nós tínhamos, e a Caixa não liberava mais enquanto não atingisse um percentual entregue daqueles que estavam em andamento, né? E daí, por causa do problema que me deu no coração, tive que fazer a cirurgia cardíaca. A primeira cirurgia cardíaca que tu fez que ano, Vilmar? Fiz as duas em 2015. Foi um momento muito difícil para mim, né, Walter? Eu nunca tive e não tenho nenhum problema de saúde, não tenho. Só que eu nasci com uma má formação na válvula do coração, na válvula mitral. E na época o cirurgião, ele recente tinha entrado na equipe da cardiologia. Eu não sei se foi uma opção dele, ele não quis, né? Eu até insisti, eu disse assim, poxa, uma cirurgia grande, vamos colocar já a válvula mecânica, né? Insisti com ele. E ele optou por preservar. Só que o procedimento não ficou bom, né? Ele ficou 2 vezes mais grave do que não fosse fazer a cirurgia, né? E daí eu, por 6 meses, sofri bastante. Passava mal. E até que tivemos que fazer a segunda daí, em 6 meses depois. O doutor, inclusive agradeço aí o Marcos Brandeleiro. Ele era patrão da minha esposa. A minha esposa, ela, desde o início, era a SEAC, era uma clínica particular dentro do hospital. E ela trabalhou desde o início da clínica, ela trabalhou, né? Então, daí eu fui até o Marcos Brandeleiro. Ele 2 horas de consulta, me lembro até hoje. Examinou, daí ele disse, não está nada certo, vou conversar com o teu cardiologista, com o cirurgião, porque é falta de ética, eu estou me intrometendo no que eles estão dando a sequência aí, andamento, né? E daí me internou, né? Foi feito o exame, daí ele disse, não sai do hospital, a tua situação está bem delicada, vamos ter que abrir de novo. Daí em dezembro de 2015, mesmo ano, 6 meses depois, eu fiz a segunda cirurgia aí. Leonardo Lacava aí deu maior força para nós aí, fez um excelente trabalho aí e colocou a válvula mecânica. Essa última foi em 2015, daí? As duas foram em 2015. Eu fiz 29 de maio de 2015 e 14 de dezembro de 2015. Essas datas o cara não esquece, né, Vilmar? Eu saí do hospital 24 de dezembro, Walter. 24 de dezembro. Saí andando, saí com a minha esposa.
Inclusive, eu nunca esqueço, fui num mercado, aí fui direto com ela no mercado, comprei um pedaço de carne, falei em casa, só um pedaço de carne para mim. Porque é o período que a gente fica no hospital, aquela comida, ela é uma comida... não é a comida de casa, que é a outra gente é história, acostumado a né, comer, cara? né? Mas até nisso a gente tem alguma coisa em comum, né, Vilmar? Porque eu inclusive, semana passada, eu tive em Balneário Camboriú, fiquei a semana toda. Eu tenho minha cardiologista lá, que o ano passado eu também fiz um procedimento, eu coloquei 2 pontes safena e uma mamária. Tava bem, daqui a pouquinho, fui consultar, eu tava com as minhas 4 veias entupidas, cara. Uma com 99, uma com 90. Eu tava... O médico aqui que eu fui aqui em Xanxerê, quando eu fiz aí o procedimento ali, fiz a esteira e depois fiz o procedimento lá para ver como é que estava. Dei uma volta. Tu é uma bomba relógio, cara. É morte súbita a qualquer momento. E eu acabei descobrindo que eu senti uma dorzinha e eu fui ver o que era. Acabei fazendo minha cirurgia em Florianópolis, né, SOS o Cardio. Mas o meu médico aqui em Xanxerê também é o Márcio Brandeleiro. Inclusive, estive lá semana retrasada. E agora, a semana que vem, eu volto lá para mostrar os exames para ele também. Mas graças a Deus está tudo certo e, tipo assim, estamos com o coração novo. Vamos para cima agora, né? Então, Walter, eu até me lembro que você... Eu conversei contigo, Conversou comigo, né? Conversei porque, quando os caras falam em abrir teu peito, né, cara? Tem que abrir. Eu já passei. Eu passei por um transplante em 2017, um transplante de fígado. Vai fazer 10 anos agora. Graças a Deus, show de bola, né? Então, tipo assim, até os meus amigos brincam que eu tenho 7 vidas e que 2 já foi, né, cara? Nós temos 5 ainda, então tá tudo bem. Conforme vai aparecendo os problemas, a gente vai resolvendo. Enquanto a gente puder resolver, né, Vilmar? Verdade. Vamos resolver. Não adianta ficar choramingando pelos cantos aí, colocando em Facebook. Não, deu problema, vai para cima e resolve. É o que tu fez e é o que eu fiz. Mas realmente é quando surge o problema, tanto é que eu fui falar contigo, falei com várias pessoas que tinham feito já o procedimento, porque alguns falam, não, coloca um extender que vai e tal. Aí o médico dizia uma coisa, acho que dá para colocar, o outro, mas se abrir vai ser melhor, e eu acabei... A hora que eu senti firmeza mesmo, eu fiz, entendeu? E graças a Deus deu tudo certo também. Estamos aí, estamos bem. Resultado da semana passada, meus exames 100% show de bola. Estou liberado para futebol, para academia, enfim. Então, a gente só tem que agradecer, na verdade, né, Vilmar? É isso, agradecer e vamos trabalhar né? E falando ainda, nós estamos falando de 2012 aqui, quando você ficou terceiro suplente com 645. Tu veio de uma eleição de 2008 com 408 votos, depois 645 na segunda. Na terceira, em 2016, tu faz 907 votos. Tu dá assim um salto, tu praticamente dobrou da tua primeira eleição, né? E mesmo assim você tu fica como primeiro suplente, né? 2016. 2016 foi assim, uma situação, a nossa chapa, ela deu direito a 2 vereadores, e os 2 que ficaram na minha frente foram com 1000 votos, né? E na outra chapa teve uma média melhor, entrou 2 vereadores com 700 votos e eu com 907. Acabei ficando primeiro suplente. Ficando fora, né? É o dobro da. Chegou a assumir algum período nessa época aí, Vilmar? Não, atualmente, né, a segunda vez que eu fico primeiro suplente, eu só assumi em 2020 quando eu me elegi, né? Mas né, suplente não. Essa aqui, 2016, quando tu ficou primeiro suplente, tu não assumiu nem na Câmara e nem nada, nem uma outra posição. No final, quase no final do mandato, quando foi para fazer aí as coligações para outra eleição, a eleição de 2020, eu fui chamado para a prefeitura, daí novamente fiquei um período na prefeitura também. E você se elege mesmo em 2020, né? Aí, veja bem, com 907 votos, tu fica primeiro suplente. Aí em 2020 tu faz 633 votos e você acaba se elegendo, aí tu já está no Republicanos, é isso? Isso. Se elege pelos Republicanos com 633. No início era PRB, Partido Republicano Brasileiro. Depois foi homologado, e daí foi homologado para Republicanos, né? Me elegi com 633 votos, se elegi, né? A gente conseguiu se eleger junto com o Oscar,
Oscar, na época também o PSDB não fez nenhum vereador, né? O atual prefeito, na época também, com a nominata deles, não fizeram nenhum vereador. E a gente foi a surpresa, né? O pessoal não apostava em nós, aí deu tudo certo. A gente conseguiu chegar aí com 633 votos, consegui me eleger daí. Isso foi 2020. Você, inclusive, Vilmar, eu quero aproveitar aqui para te parabenizar pelo trabalho que tu fez, né, nessa gestão de 2020 até 2023, né, final de 2023. Porque, inclusive, você foi, eu acredito que hoje na história de Xanxerê, tu foi um dos poucos que assumiu, digamos assim, o cargo de vereador e ficou só fazendo aquilo mesmo. O teu trabalho era de vereador mesmo, era de estar de manhã, de tarde, todos os dias visitando o pessoal, as comunidades, vendo o que faltava, o que não faltava. Foi um trabalho que tu fez assim durante 4 anos, né? Isso, eu em campanha eu falava que se eu me elegesse, né, eu ficaria em período integral, por entender que a partir do momento que você se coloca à disposição para servir o povo, você se coloca à disposição para ser um servidor público, uma pessoa para representar alguém, como que você vai representar as pessoas se você não atua 100% vereador? Você não consegue, né? E mesmo assim, você é 100% se dedicando como vereador. Hoje, se pegar e dividir a população de Xanxerê, dá mais de 6 mil habitantes por vereador. Mesmo assim, você não consegue atender à altura que as pessoas querem, que as pessoas pedem, né? Porque, humanamente falando, é impossível, né? Sim. Mas eu me dediquei aí, inclusive quero mandar um abraço para a família Bim, para o Amarildo Bim, que foi meu assessor. E eu sempre digo, eu nunca pedi nada para ele. Um assessor, acho que todos os vereadores sonham ter, ele foi um assessor aí, nota 10, dedicado aí. Eu nunca cobrei nada dele. Ele sempre fazia o papel dele, eu fazia o meu, e nós chegávamos ao final do dia, eu dizia para ele assim, nós temos que fechar o caixa. Isso eu falava para ele. O que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer e o que tem para fazer, né? Então eu sempre questionava com ele isso, né? Para nós poder atender aí ao máximo aí as pessoas que nos procuravam, que faziam os encaminhamentos, né? E inclusive ano passado, esse ano, ainda teve aí, ruas que foram asfaltadas, que foi indicações nossa, porque uma rua para asfaltar tem que fazer o projeto, buscar recurso, vai para licitação, ela não é de uma hora para outra que consegue. Às vezes demora 1 ano, 2 anos para asfaltar uma rua, né? E tem ruas aí que não foi possível por causa dos projetos aí, o CIS, o projeto do túnel, enfim, asfalto aí, a pavimentação rural, muita obra, né? Então, infelizmente, teve obras que atrasou um pouco, né? Então, ano passado, esse ano ainda teve ruas aí que foram asfaltadas, que foi indicação nossa que nós fizemos, que nós lutamos aí para executar, fazer o projeto, tudo. E hoje a gente vê aí ainda ruas sendo asfaltadas da nossa época, Walter. Pois é, inclusive você falou, eu ia falar e você se antecipou e falou do Amarildo Bim. Aproveitar aqui e mandar um abração para o Amarildo. Eu acompanhei muito esse teu trabalho, né, como vereador ali, e realmente o Amarildo teve um papel muito, digamos assim, importante nessa gestão toda dos 4 anos, né? Sempre junto, divulgando, enfim, olha, tá, parabéns mesmo, né? Mas, Vilmar, nós já estamos aqui com meia hora de conversa. Eu vou fazer um agradecimento de novo aqui para os nossos colaboradores e depois a gente volta aqui falando aí da tua última eleição. Aproveitar aqui, gente, mandar um abraço para os nossos patrocinadores, a RG Negócios Imobiliários, a Bebidas Oeste, VS Investimentos, corretora autorizada da HS Consórcios, a Prime Negócios Imobiliários, Posto AE Aurimar, Nery Calçados, MC Peças, Casa da Solda, Parque das Torres 2, Wilson Auto Center, Castanha Muque, Silmed Farmácias, bairro João Winkler, TC Veículos, Freios Laranjeiras, Santa Fé Táxi Aéreo.
Aproveitar aqui também, aproveitar a oportunidade. Tem muita gente que nos assistindo, viu, Gilmar? Hoje a coisa aqui tá boa, rapaz. Aproveitar aqui e já mandar um abraço a toda a galera que está nos acompanhando aí. Show de bola aí, valeu pelos comentários aí. Curta aí, dê a sua curtida, que isso acaba engrandecendo aqui o nosso podcast aqui. Obrigado a todos aí. Mas, Vilmar, vamos falar da quinta eleição tua aqui, que foi em 2020. Você, inclusive... tu era presidente, tu teve a tua primeira eleição foi em 2008, né? A segunda em 2012, terceira em 2016, a quarta eleição em 2020. Quinta eleição. 2020 que tu estava falando é a quarta. A quarta. A quinta foi 2024. Quinta foi 2024. Isso, quinta 2024. Vamos falar aqui da eleição de 2020, onde tu se elege, né? Aqui a quarta eleição aqui, a primeira foi 2008, 2012. A quarta 2020, A quarta 2020, que tu se elegeu com 633 votos, que tu fez esse trabalho todo aí e tal, né? Aí agora vamos para a tua quinta eleição, né? 2024. Inclusive, tu tinha sido presidente do Republicanos, né? Por quanto tempo, Vilmar? Eu fui a maioria da parte do Republicanos em Xanxerê, fui eu presidente. Uhum. Teve passagem de outros presidentes, mas foi momentânea, uma disputa de uma eleição, outra, e daí eu mudava de partido, eu assumia novamente, né? Então a maior parte do período do Republicano em Xanxerê fui eu presidente, né? Uhum. Inclusive 2020, que eu tive êxito aí, me elegi, eu era presidente do Republicanos, né? Assim, Vilmar, inclusive essa eleição de 2024 agora, vocês tiveram alguns problemas com o Republicano, tanto é que você acabou saindo do Republicano, né? Eu sei meio por cima a história e tal. Houve aí um pessoal que meio deu uma puxada de tapete em vocês aqui no Republicanos de Xanxerê, né? E você acabou saindo do Republicanos e foi para o MDB. Inclusive, até pelo que eu sei, por um pedido do próprio Martarello na época, alguma coisa nesse sentido. Questão que estava a MDB junto com o PL e tal, né? Nessa eleição de 2024, Vilmar, tu fez 100 votos a mais do que a eleição anterior, tu fez 724 votos e acabou sendo primeiro suplente. Você acabou não se elegendo, acabou elegendo o Saibo, né? E o Davi, você entrou 2 do MDB, a previsão até era entrar 3, né? Acabou entrando 2, você acaba sendo o primeiro suplente. Você acha que, inclusive, pelo que a gente via, pelo trabalho que tu tinha feito nesse período de 4 anos teu, até revisando isso que a gente estava falando, tu foi um cara muito atuante, tu trabalhou praticamente só como vereador esses 4 anos aí. Você, a tua equipe, eu mesmo, acho que a sociedade inteira, o pessoal mais ligado à política, todo mundo fala, o Vilmar passa de 1000 votos. O que aconteceu, Vilmar? Então... com certeza houve vários fatores, né? Não sei também se você pode falar, sim, mas assim, para mim foi uma surpresa você não ter entrado. E não só para mim, com certeza para muita gente. Então, Walter, houve vários fatores, né? Um deles até é a questão que eu tive que sair do Republicanos e escolher um outro partido. Na época, o presidente estadual do Republicanos era o Moisés, o ex-governador. Uhum. E daí havia uma insegurança. Até em uma conversa com o Oscar, ele falou dessa questão, né? Houve uma insegurança de que ele ia dar liberdade para nós coligar com o PL. Né? Uhum. Então havia essa insegurança e daí não foi conseguido montar a nominata. Algumas pessoas não queriam vir por Republicanos e daí não foi conseguido montar a nominata, né, Walter? E por não conseguir montar a nominata, eu sozinho não poderia disputar no partido, porque precisaria em torno de 2.600, perto de 3.000 votos para fazer um vereador. Uhum. E como eu falei para os demais que o Republicanos acabou montando uma nominata com 7, 8 candidatos, e eu falei para eles, é um tiro no pé, não vai dar certo, eu falei para eles, né?
todos os candidatos republicanos fizeram menos voto que eu. Os 7, 8 candidatos fizeram 700, 700 e pouquinho, eu fiz 724 sozinho. Uhum. E de fato, eu estando republicanos, aqueles 700, mais 700, eu dava 1.400. Não ia eleger do mesmo jeito. Dava meio vereador, dava, né? Então foi por essa opção que eu fui para o MDB. Daí houve esse desgaste, né? Algumas pessoas falaram mal, Vilmar abandonou republicanos, Vilmar traiu, Vilmar se vendeu. E houve vários fatores aí que denegriu. Você acha que isso pode ter influenciado... Isso aí também, e fora outros, né? Que, o tal do jogo sujo na política para tirar o voto de um e favorecer outro, né? Um pouco isso aí prejudicou. Mas mesmo assim, Walter, eu vejo assim, 724 pessoas confiaram em você, né? Sim. Então é um número bem expressivo aí, eu fico sempre grato e eu sempre agradeço a Deus, porque Deus não permite, né, cair nenhuma árvore, não cai nenhuma árvore de uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, né? Sim. Então eu vejo assim, hoje o que eu estou fazendo, sou grato a Deus, eu vejo assim, eu estou fazendo mais do que se eu tivesse de vereador, né, Walter? Então estou feliz com o que eu estou fazendo e acredito que estou fazendo bem mais do que eu tivesse de vereador, né? Tá certo. Inclusive os republicanos hoje em Xanxerê tá meio... Não tem, hoje foi extinto, não tem republicano em Xanxerê, né? O presidente que na época disputou a eleição 2024 está em outro partido, né? Ele não tem a executiva em Xanxerê. Tá certo. E o MDB, inclusive, a semana passada tivemos aí, né, o anúncio aí do atual vice-prefeito, né, do Denilson Biazus, saindo do MDB, né? Você hoje é do MDB, né? Denilson deixa aí um vácuo, uma lacuna aí, né, dentro do MDB hoje, que para mim era a maior liderança que o MDB tinha em Xanxerê, né? A questão é a seguinte, Walter, ele juntamente com o Oscar, tu vê, mais de 90% da população xanxerense confiou neles, né? E eles já tinham assumido esse compromisso com o Jorginho Melo, PL. E por fim aí deu esse imprevisto do MDB não estar junto com o Jorginho, está na oposição. E ele, por ter assumido esse compromisso aí, se sentiu, aí, digamos assim, na obrigação de se desfiliar para continuar com o apoio no qual ele já teve a convenção do MDB, já foi definido que o MDB estadual vai com o João Rodrigues ou acontece agora nos próximos dias? Acontece nos próximos dias, mas até então... A tendência seria isso, que né? vá com o João Rodrigues, né? A tendência é isso, né? Mas eu vejo assim... Pela caminhada, né? Eu tive, inclusive, agora, semana passada, no litoral, aí, falando com muitas pessoas lá, e o MDB está bem dividido a nível de Estado, né? Tu vê muitas lideranças. Um caso que nós temos aqui em Xanxerê, que é o Adenilson, que declaradamente declarou apoio ao Jorginho Melo, né? Pelo que eu sei também, o deputado federal aqui, o Cobalcini também, segundo me disseram, também vai com o Jorginho Melo, que é deputado federal pelo MDB. E o que você acha que o MDB a nível de estadual, no caso, vai definir que vai com o João Rodrigues, mas vai estar liberando esse pessoal para apoiar quem eles querem? Como é que fica isso, Vilmar? Eu até então não cheguei a participar de nenhuma reunião, não tive esse questionamento, né? Mas enfim, ficou dividido, né, Walter? Ficou dividido aí a questão. O MDB fazia parte do governo Jorginho Melo e uns já tinham declarado apoio, que nem a questão do Biazus aqui, a caminhada dele junto com o Oscar, enfim, tudo que está sendo feito em Xanxerê não tem nem como ele não continuar com esse apoio, né? Tanto é que o prefeito Oscar esteve aqui no meu podcast aqui e ele me falou, olha, o nosso grupo apoia o Adenilson Biazus como meu sucessor na próxima eleição. Teve aqui também o Gelder Bavaresco, que é o presidente do PSDB, falou a mesma coisa. E eu vi várias pessoas ligadas ao Martarello, ao grupo, o discurso é esse, que o Adenilson Biazus seria o candidato do grupo. Então, logicamente, ele não tem nem como ele ir contra, né? Eu vejo assim, nada mais do que justo, né? Ele, por 2 mandatos, vice,
E todos os projetos, tudo que está em andamento, né? Com uma mudança. É um trabalho a 4 mãos, na verdade, né? E com uma mudança, se você lá na frente tu mudar, colocar uma oposição, até você construir tudo novo, formar equipe, questão de projetos, mudar. Muitas pessoas vão optar por mudar os projetos, trava, para, muitas coisas não vai acontecer. Então, eu vejo assim, é inteligente pegar e dar continuidade, né? Inclusive o Biazuz é um cara, bom, é o segundo mandato dele como vice, ele sabe tudo o que está acontecendo lá dentro, inclusive ele é especialista, né? Trabalhou sempre com prefeituras, né? Então, com certeza vai estar em boas mãos, né? Se for dar continuidade nessa questão aí, né, Vilmar? Mas, Vilmar, eu sei que você não é muito ligado ao esporte, tá, cara? Eu já sei, tipo assim, o homem, eu não sei se ele sabe como é que se comemora um gol, entendeu? Mas que assiste, de vez em quando assiste, né, Vilmar? Tu torce para que time? Tu tem algum time do coração aí, não? Nenhum time eu tenho para torcer, Walter. Nem a Chapecoense? O tanto que eu sou ligado ao futebol, Walter. Olha, não, é engraçado que são poucas as pessoas que a gente, né? Mas chegou a acompanhar a Copa do Mundo e alguma coisa aí, não? Sim, a gente assistiu, acompanhou, né? E, como um bom brasileiro, a gente sempre torce pelo Brasil, né, Walter? Mas eu acho que deixaram muito a desejar, né, Walter? O pessoal tá... Quem gosta de futebol tá meio... Agora que está passando um pouquinho da raiva, digamos assim, né? E vi uma entrevista hoje, inclusive, do Ancelotti. Eu vi uma entrevista hoje do Ancelotti, onde ele está falando de renovação. Ele já ouviu a entrevista do Neymar, dizendo que o Neymar não quer mais jogar. E, cara, é opinião minha, e que no futebol todo mundo tem essa opinião minha, né? Mas eu acho que o treinador tem que ser um brasileiro, cara, sabe? Tem que ser raiz, né? Os caras que conhecem a manha do nosso... O jogador brasileiro é diferenciado de todos os outros, cara. O brasileiro Nós tivemos aí... Eu sempre falo aqui, né? Quem acostumou vendo Pelé, Rivelino, Jairzinho, Falcão, Ronaldinho, Gaúcho, Fenômeno, Kaká. Aí tu vê um Paquetá, não existe, né, cara? Tipo assim, a criatividade do jogador brasileiro, ele quis jogar num sistema agora, a Copa do Mundo, onde o nosso jogador não é acostumado, né, cara? Então, eu ainda... Agora fez um contrato de 4 anos, ganhando 5 milhões por mês. Rapaz, sei lá, mas vamos torcer que dê certo, né? Mas eu, sinceramente, não acredito. E cada vez mais o brasileiro está deixando de acompanhar. Uma vez você perdendo a credibilidade. Uma vez um amistoso da seleção parava o país. Hoje, às vezes, tem determinados amistosos aí que a gente nem sabe o que aconteceu. A gente sabia escalar a seleção toda, do goleiro ao ponteiro esquerdo. Eu mesmo, esse ano aqui, eu sabia o nome de 5 jogadores da seleção brasileira, os outros eu não sabia quem era. E olha que eu sou um cara ligado ao futebol. Então, cara, eles estão conseguindo fazer com que a gente, cara, desacredite até nisso, cara. Mas tudo certo. Vamos para frente. Vilmar, agora vamos para um assunto aqui, cara, que justamente isso que você falou agora, que tu acredita que tu tem feito bem mais agora e que tu está conseguindo fazer agora do que tu fazia como vereador. Hoje tu tem um cargo dentro da Prefeitura Municipal, tu é diretor lá, inclusive com a secretaria, ligada à secretaria do ramo, né, de infraestrutura. E além, lógico, dessa questão de paisagismo, de cuidar do patrimônio da prefeitura, você teve, digamos assim, uma missão aí de estar cuidando e, digamos assim, deixando o nosso ecoparque, né, da maneira bonita como ele está hoje. Fala um pouquinho do ecoparque para nós, que realmente eu tive lá esses dias, passei, dei uma caminhada lá, está muito bonito aquilo, né? Eu tenho que te parabenizar antecipadamente já, porque eu sei que você é o cara que está, juntamente com a tua equipe, lógico, né, Vilmar? Mas eu sei que tu é que está à frente do ecoparque. Então, Walter, no sentido que, novamente, de servidor público, eu vou falar um pouquinho também da dedicação, né? Eu vejo assim,
Se não tiver uma dedicação, eu vejo os caras, ele abandonou tudo e está se dedicando, se doando para ser perfeito. Uma coisa que dá certo. Uma coisa que eu não cumpro é horário. O nosso horário é das 7h30 às 11h30 e das 13 às 17. Eu inicio geralmente 1 hora antes, 6h30 da manhã, 6h20. E eu faço em torno de 10 horas por dia. A gente trabalha com a mão de obra, um convênio aí com o Ministério Público, né, com o presídio, com os apenados. E, inclusive, quero agradecer aí porque eles estão pagando por um erro, por uma falha que eles cometeram. E a gente tem muitos ali, a maioria deles, dá para se dizer assim, pessoas dedicadas, pessoas que querem pagar ou que tem que ser pago e tem feito um excelente trabalho. Então a gente faz aí em torno de 10 horas por dia. No sábado a prefeitura não trabalha. Nós estamos, geralmente, todos os sábados nós estamos trabalhando também. Só assim, Walter, tendo o empenho, a dedicação, é que a gente consegue fazer isso aí. Porque se for querer cumprir horário, Walter, se for querer levar a ponta da risca como tem que ser, não tem jeito, porque é muito trabalho. A gente tem várias responsabilidades e uma delas, um dos grandes desafios foi o Ecoparque. O prefeito Vilmar, eu quero que mude a aparência, quero que cuide. Nós tínhamos no início uma vegetação no meio do lago e aquela vegetação ela segurava lixo, entulho, ficava feio. A gente teve que limpar manualmente, teve que dar um jeito de Inclusive, tirar. tem peixe hoje dentro lá? Não, ela não é uma água 100%, é uma água Porque que vem... eu vi uma reportagem há um tempo atrás, alguém que tinha morrido uns peixes lá e tal, alguma coisa assim. Ela vem lá de cima, né? Vem de algum lugar que foi soltado, enfim, algum lugar que escapou aí de algum açude, alguma coisa assim, que veio esses peixes. Acabaram morrendo justamente porque é uma água que não é própria para isso, né? Ela não é 100% própria, né? E a gente fez aí, estamos fazendo, porque é um trabalho que não para, né? Você faz hoje, amanhã tem que fazer, uma árvore que você tem que podar, um galho que cai, você tem que recolher, o corte da grama, a questão da... Agora, hoje nós finalizamos aí o corte, a poda do capim, aquele capim que vai ao redor do lago, né? E daí estamos mexendo com a terra, colocando adubo para ele vir melhor, né? Então é um trabalho que não para, né? A manutenção, a questão do playground lá também. Tem vários brinquedos, às vezes estraga um, Walter, estraga outro, você tem que ver para arrumar. Até pela questão de segurança, né? Segurança. As árvores, tem aquela erva de passarinho, tem uma outra vegetação lá que está sufocando, matando as árvores. Nós ali... Mais de 50% nós já limpamos, galho por galho, tronco por tronco, você tirando aquela erva passarinho, tirando aquela vegetação no qual está secando, ela acumula pó que vira terra e seca, sufoca a árvore. E a gente vê hoje as árvores florescendo, novas árvores foram plantadas, né? Então é um trabalho que é feito, que nem você colocou aí, por várias mãos, né? Tem a questão da engenharia, tem outras pessoas ali que também têm as responsabilidades para nos ajudar nesse sentido de preservar, manter e melhorar cada vez mais. Inclusive, nós tivemos a primeira abertura do Natal, né? que foi feito no Ecoparque. No final do ano passado foi feito. Foi muito bonito, né? Foi muito bom, Walter. Muita gente, né, participando, né? E já estamos se preparando para a próxima. Aí a questão da a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer que está à frente, né? Juntamente com todas as secretarias, é claro, né? Cada um tem uma participação, mas eles que estão especificamente à frente, a questão de decoração e tudo mais, para o próximo Natal. Inclusive, Vilmar, pelo que eu sei aqui, com uma novidade esse ano aqui, inclusive no próprio desfile de 7 de setembro desse ano, né? O pessoal vai passar ali pelo Ecoparque, não é isso? Isso, a rua lateral ali, a rua, eu esqueci o nome, agora não me lembro de cabeça, do Darcy do Karatê ali, né? Sim. Vai passar naquela rua ali, vai passar o desfile.
Por causa da revitalização da Passos Maias, né, da Rua Passos Maia, eu acredito, eu não sei agora 100%, mas foi levado isso para a reunião. Acredito que foi definido, já deve estar definido como que vai ser ali o desfile, né? Show de bola. E falando em ecoparque, Vilmar, a gente sempre vê quando a coisa é pública, assim, muitas vezes acontece muito vandalismo e tal. Como é que está a situação? O pessoal tem cuidado, tem ajudado a cuidar? Questão de lixo no lixo, sem quebradeira, como é que está isso? Não, olha, a princípio, desde o início da ideia de construir o ecoparque, tinha a questão de fazer uma cerca, né? Ele ia ser cercado, até onde eu sei, né? E o prefeito optou por não fazer, por mudar, né, a cultura. E a gente vê as pessoas aqui em Xanxerê, elas têm mudado essa cultura. E muitas pessoas, além dela cuidar, ela cobra dos outros, né? Uhum. Então sempre tem um outro, isso sempre vai ter, em todos os lugares vai ter, né? Mas assim, porque quando às vezes que eu passei lá, Vilmar, eu sempre vi tudo aquilo muito, muito limpo, muito bonito. Então dá para ver que tem que parabenizar a nossa população, né? A população ajuda bastante. Tem que parabenizar porque, pessoal, como tu falou, né? Tá se conscientizando que aquilo é como se fosse de cada um, né, cara? Para eles, para a população, para os seus filhos, para eles virem aí tomar um chimarrão, conversar, caminhar. O pessoal tem feito bastante caminhada ali, né, Walter? Sim. Então é para eles, né? É claro, tem a questão de moto elétrica, de patinete e tal, que é proibido lá dentro, né? Uhum. A gente sempre vê um outro que às vezes não obedece, mas é normal. Lá hoje tem guarda 24 horas? Como é que funciona? É chamado de zelador, né? Então tem durante o dia, né? Que faz às 12 horas, das 7 às 7, e daí tem um noturno agora nós temos também. Faz das 7 às 7 da manhã? Então é 24 horas. 24 horas. Isso também ajuda, né? O próprio pessoal também a fiscalizar, cobrar, fiscalizar, né? Cobrar, né? Show de bola. Vilmar, nós estamos aqui com quase 1 hora de conversa. Quero de novo aqui fazer um agradecimento especial aqui aos nossos colaboradores. A RG Negócios Imobiliários, a Bebidas Oeste, VS Investimentos, corretora autorizada da HS Consórcios, a Prime Negócios Imobiliários, Posto AE Aurimar, Nery Calçados, MC Peças, Casa da Solda, Parque das Torres 2, Wilson Auto Center, Castanha Muc, a Silmed Farmácias do bairro João Winkler, TC Veículos, Freios Laranjeiras e Santa Fé Táxi Aéreo, que comemora esse ano aqui seus 30 anos no nosso estado. Vilmar, deu uma chuva de gente aqui, rapaz. Tem muita gente nos assistindo. Obrigado aí, galera. Legal. Obrigado a cada... E o pessoal aqui, ó, eu não vou ler porque senão tem gente que vai ficar bravo comigo, mas muita gente aqui parabenizando pelo teu trabalho. Olha, rapaz, tu tem um fã-clube muito grande aqui, viu? Pessoal aqui, realmente aqui, te parabenizando aí, show de bola. Que legal isso, rapaz. Muita gente mesmo, cara. Obrigado aí, pessoal, para todos vocês aí que nos acompanharam aí, que mandaram seu comentário aí, que deram a sua curtida aí, muito importante para nós isso, e valoriza também quem está aqui com a gente, né? Muito importante isso. Obrigado a todos. E o que nós vamos para a nossa final aqui, para a nossa finaleira, Vilmar? O que podemos esperar aí? Logicamente, tem mais 2 anos ainda, né? Para acabar o mandato do Oscar e do Biazuz. Mais 2 anos que você vai estar à frente aí dessa diretoria aí, né? Da infraestrutura também. O que podemos esperar do Vilmar nesses 2 anos? Logicamente que é muito trabalho. E para a próxima eleição aí? Vamos ter o Vilmar de novo aí, né, como candidato? Então, Walter, inclusive a gente deu uma balançada, né? Porque são várias eleições. Inclusive quero mandar um abraço para minha esposa, meu filho. Na primeira eleição, meu filho, ele não tinha nem 1 ano, né? Ele estava no nosso colo, a gente gravou o programa da TV com ele no nosso colo, né? E hoje tá indo para 20 anos, né? É uma caminhada. E é cansativo, né, Walter? É cansativo. E eu até tava querendo dar maricoada. E a minha esposa foi a primeira, não. Na próxima tu vai de novo. Meus amigos, familiares,
Então, a gente naturalmente é pré-candidato, está à disposição e tem eu acredito que tem uma grande chance de nós ir de novo, né, Walter? E aquela coisa, né, Vilmar, tem que participar, né? Ou você participa ou você será mandado, às vezes, por pessoas que não têm as mínimas condições, né? Então, na verdade, é isso aí mesmo, né? Na verdade, assim, o problema é aquele ditado. O que me preocupa não é o grito dos maus, né? Mas o silêncio dos bons, né? Não podemos se calar. Se eu não for, vai uma outra pessoa. Se você não vai, vai uma outra pessoa. Então, muitas vezes, as pessoas boas, elas não querem se envolver, né? Sim. Por causa dos escândalos e tudo mais que tem acontecido na política. Mas nós temos que ter pessoas boas. A gente vê o exemplo aqui de Xanxerê. Um empresário, uma pessoa bem-sucedida, largar suas empresas, largar tudo, para se dedicar aí, se incomodar, um monte de coisa para resolver, um monte de cobrança, né? Sim. Então, as pessoas boas que elas têm que se preocupar em se envolver com a política, né, Walter? Tá certo. Vilmar, eu vou te fazer a última pergunta aqui. Não é te colocar numa saia justa, mas se eu não fizer essa pergunta para ti, com certeza a galera que nos assiste aqui vai dizer, pô, Walter, como é que você não perguntou para o homem? Então eu vou ter que perguntar. Nós sabemos que vai ter agora a convenção do MDB. Você é MDBista, tu é filiado ao partido do MDB. Tem convenção, acho que não sei se é esse final de semana ou é a semana que vem, onde o partido a nível estadual vai estar definindo se vai com o João Rodrigues ou vai com o Jorginho Melo. Né? Nós sabemos hoje aqui que você está nesse grupo do Oscar Martarello, que é do Jorginho Melo. O que você vai fazer? Você vai aguardar a decisão do partido ou hoje tu já tem um posicionamento aí como primeiro suplente do MDB? Não, já tenho meu posicionamento, né? Eu vejo assim, não tem como nós ir contra algo que está dando certo, né? Então, o time que está ganhando não se mexe. Eu sou dessa opinião, né? Independente da sigla, né? Independente da sigla, acho que é uma questão de inteligência, né? Então eu já defini, minha família já definiu, né? A gente está com o Jorginho na reeleição, acredito que ele vai conseguir se eleger no primeiro turno ainda pelo bom trabalho que ele tem feito. E Xanxerê também é muito grato por todos os recursos que ele tem aportado aí para Xanxerê, né? Tá certo, viu? Não, mas é isso aí mesmo, tem que ter posicionamento, porque quem fica em cima do muro leva pedrada dos dois lados, né? Então, pelo menos se for levar pedrada, que leve de um lado só. De um lado. Parabéns pelo teu posicionamento, Vilmar. Inclusive, Vilmar, eu tenho uma coisa assim, nós vamos estar com dois candidatos, né? Tanto o Jorginho como o João Rodrigues, né? João Rodrigues também tem feito um belíssimo trabalho, Chapecó, não há dúvida disso. Mas eu ainda tenho aquela opinião, porque eu sempre vi o próprio João Rodrigues muito alinhado com o Jorginho Melo em anos anteriores. E eu acreditava que esse ano aqui o João Rodrigues seria o vice do Jorginho Melo. Que o João Rodrigues teria na próxima eleição uma eleição garantida para governador. Essa é a minha opinião. Vai de vice agora do Jorginho. Na próxima é o candidato nato a governador, com uma eleição que eu acredito que nem teria quem fosse se opor. Né? Aí, infelizmente, na minha opinião, né, o João Rodrigues resolveu sair como candidato. E agora, se Jorginho Melo ganhar essa eleição aqui, tem o Adriano de Joinville, um rapaz novo, fez 84% dos votos lá em Joinville, uma liderança fortíssima, que com certeza, se o Jorginho ganhar a eleição, na próxima vem Adriano como candidato a governador. E se continuarem fazendo esse trabalho que estão fazendo, dificilmente vai perder também. Então, eu acho que, nesse sentido, o João Rodrigues talvez tenha pecado, sabe? Eu poderia, com certeza, ser o nosso próximo governador. Mas, enfim, vamos para uma eleição, é questão aí de, como se diz, democracia, né? Democracia e vamos torcer para que quem ganhe, né, continue fazendo esse belíssimo trabalho que faz com que Santa Catarina seja a nível de Brasil. Um exemplo, né? Um exemplo em todos os sentidos. Então, temos dois candidatos bons que eu acho que vão estar aí correspondendo às expectativas de todo mundo, né? Mas, Vilmar, já estamos aí com 1 hora já de conversa. E vou abrir aqui para a gente estar fazendo as nossas últimas palavras aqui, mas eu queria, assim,
primeiro, te parabenizar pelo trabalho teu, que vem lá de 2008 dentro da política, o trabalho que você fez como vereador, como suplente, enfim. Te parabenizar por toda essa tua trajetória, uma trajetória assim, de muito trabalho, de muita honestidade, né, que hoje existe uma carência muito grande de políticos que têm essas virtudes. Então, você está de parabéns. Te desejar aí sucesso nesses 2 anos aí dentro desse teu trabalho, hoje dentro da infraestrutura, que tu continue fazendo esse belíssimo trabalho aí. E se porventura tu for candidato em 2027, né? 28? 2028. Que realmente você tenha êxito e que tu consiga chegar ainda aos teus objetivos, mas acima de tudo, te parabenizar e te agradecer pelo belíssimo trabalho que você vem fazendo para a sociedade xanxerense. Então, Walter, eu que agradeço, né? E a questão do futuro, ele pertence a Deus, né? Ele pertence a Deus, é claro. A gente sempre almeja, faz o planejamento, mas a gente procura usar a maior força no hoje, fazer a nossa parte hoje, porque se hoje você plantar, amanhã você vai colher. Independente do que vai ser lá na frente, a gente sempre procura fazer o hoje. Aquilo que foi confiado em nossas mãos hoje, com toda a força, toda a dedicação. Pode faltar condições, mas sempre vai sobrar disposição da minha parte, né? Então agradeço aí pelo convite que vocês fizeram. O Portal Sul aí tem levado aí Xanxerê aí, as notícias, enfim, divulgando a nossa cidade. Aí vocês têm levado Xanxerê aí para todo o Brasil aí, divulgando aí. Você, o Valmor, enfim, toda a equipe aí tem feito um belo trabalho, e eu quero agradecer aí o convite que você fez aí para participar dessa conversa contigo aí. Beleza, nós que agradecemos, e vamos deixar aqui o Portal Sul e o podcast Fala Professor, Vilmar, sempre de portas abertas para ti aí, para que a gente possa estar divulgando aí aquilo que o trabalho que você vem fazendo aí junto com a nossa comunidade, beleza? Obrigado. Quero fazer hoje, vou ter que mandar um abraço aqui hoje, o meu abraço, isso aqui vai ser tradicional, todo final do programa vai um abraço para alguém, né? Mas antes disso, gente, eu queria primeiro agradecer aqui a Yasmin, aqui, que é a minha cameraman aqui, que faz tudo aqui, tá? Obrigado, Yasmin, show de bola. Ao Valmor e família aqui, o Valmor que inclusive vai viajar amanhã, né, Valmor? Boa viagem, né? Vai pro litoral amanhã ver o filhão lá também. E, enfim, gente, agradecer a todas as pessoas aqui que nos acompanharam, que curtiram, que fizeram o seu comentário, e convidar já todos para que quinta-feira da semana que vem, nesse mesmo horário, às 18 horas, a gente se encontre novamente aqui. Eu vou estar recebendo na quinta-feira que vem a nossa secretária municipal de saúde, a Francismara Zago. Tá bom? Então, quinta-feira teremos aqui a Francismara para a gente estar batendo um papo aqui sobre saúde. Inclusive amanhã, gente, 14h, nós estaremos na Prefeitura Municipal, onde entraremos inclusive ao vivo, lá amanhã às 14 horas, onde o Oscar Martarello vai estar transmitindo lá o cargo de prefeito dele para o Caleb. O Caleb amanhã assume como prefeito, então, o nosso presidente da Câmara de Vereadores. E a gente vai estar lá acompanhando e trazendo isso ao vivo para a nossa galera aqui do Portal Sul. Beleza, pessoal? Obrigado a todos aí, e o meu abraço hoje vai para o meu grande amigo Cid Polese e a Eliane, a esposa dele, que estão nos acompanhando nos assistindo. Abração aí, Cid. Beleza, galera? Até quinta-feira da semana que vem, então, um ótimo e abençoado final de semana a todos. Grande abraço.